Então, o que eu estou colocando para a gente dar essa guinada, dar essa observada, eu não estou colocando, você colocou aqui o debate do século XIX, do século XX, colocou perfeitamente década de 90 para cá. Só que eu tenho que colocar também que nós temos modelos diferenciados da década de 90 para o cenário de hoje. Adotamos o modelo neoliberal. Só que esse modelo neoliberal atual, ele vem sendo remodelado e isso vem atingindo as classes hoje que tinham se transformado numa classe C em potencial consumidor e que hoje está sofrendo com o aumento do endividamento familiar. Você há de concordar que nós aumentamos o endividamento familiar. É comparável ao que você tinha na década de 90? Não, porque as famílias não tinham acesso ao crédito. Hoje você tem um aumento do endividamento familiar. Hoje nós diminuímos em diversos setores industriais o cenário de produção. A crise política ajuda muito. A crise econômica está acontecendo. Então, seu discurso, quando você coloca de que não há uma crise, há um reassentamento, ele é muito válido. Ele é muito válido. No entanto, eu não posso deixar também de colocar aqui que existe para milhões de famílias brasileiras hoje um cenário que é preocupante. Eu estou falando aqui com jovens também que estão daqui a pouco no mercado de trabalho e que daqui a pouco eles não vão saber se esse mercado de trabalho vai estar disponível para eles. Deixa eu fazer uma pergunta enquanto família, né? Você falou do nível de mandamento familiar e tal. Assim, recentemente, numa determinada viagem, eu estava conversando com o guia, foi no Chile. E isso me deixa confuso com relação à crise, isso me deixa realmente confuso. E o guia falou, cara, 70% das famílias que eu recebo aqui no Chile, no turismo chileno, são brasileiras. Né? Se você for na Argentina, o discurso é o mesmo. Se você vai no Uruguai, o discurso é o mesmo. O que me deixa confuso com relação à crise é, se a gente está em crise, você não viaja. Mas peraí, mas quem viaja, Bonato, o que eu estou colocando é que você tem uma sociedade que é totalmente fragmentada. Nem todos viajam. Nossa sociedade é toda fragmentada. Nós usamos índices de referência. Veja, vamos esclarecer mas se for trabalhar com números, a gente vai estar saindo do nosso... Nós trabalhamos com índices de referência. Significa dizer o quê? Como é que eu olho para uma nação e digo que ela está em crise? Ela não está fora do mundo, ela tem que ser olhada dentro dos padrões mundiais. Se eu tenho uma Europa cujo desemprego gira em torno de 18%, para dizer que você tem nações que têm um desemprego muito menor e outras que estão na casa dos 26%, como na Espanha, por exemplo. Sim. A Espanha tem 300 famílias sendo despejadas por dia por falta de pagamento, certo? Muito bem. Então você tem uma média de 18% de desemprego na Europa, União Europeia eu estou falando. E aí você tem aqui no Brasil 8,7% hoje, enquanto ficamos uma década com 5% de desemprego, isso é quase pleno emprego. Mas Bonato, significa dizer que se você vai viajar à Argentina, ao Chile, ao México, e eles dizem em todos esses lugares, a pergunta não é só, hoje 70% são brasileiros, não é só isso. Eles dizem, nunca foi assim. Nunca foi assim. Eles dizem isso porque nós viajamos. Nunca foi assim. Nunca os brasileiros parece que invadiram agora os nossos países e comprando. Ele vai e não é a consulta que viaja. Então ele está dizendo, até a década de... Desculpa, até o início do século XXI, o brasileiro, regra geral, ele não viajava. Hoje você não concorda que ele passa a viajar quando ele tem o aumento do poder de consumo, quando ele tem a disponibilidade do crédito, principalmente essas famílias que transitaram das classes D e E para a classe C? Essas famílias que transitaram, famílias que transitaram das chamadas classes inferiores, D e E, para a média, nós vamos dar um número de 36 milhões de pessoas. Nós vamos dar um número, 36 milhões. Isso é um fenômeno que nunca havia acontecido no Brasil. Esse é o primeiro elemento. Segundo, quando ele acende 36 milhões à classe média, ele não acende porque... Isso é 2010, 2011. Ele não acende... Que essa ascensão é 2010, 2011? Isso é um processo mais longo, não é só nesse... Não, atinge o número. Atinge o número. Quando atinge. Ele começa em 2003, 2003. Exatamente. Ali. Quando ele atinge esses números,
Ele não atinge para abertura de crédito só, senão seria impossível. Não, mas aí eu estou colocando... emprego, é aumento... Você tem investimento da política interna, você tem a questão de expandir o mercado interno, a geração de emprego, o aumento da renda, o aumento do salário. Exato, é isso. Houve isso, concordo. E o cenário? Será que o cenário hoje, quando você cita a questão da inflação, você não diminui esse poder de compra? Se diminui, claro. Diminui. Então eu preciso olhar também para essa classe que nós tivemos recentemente, o retorno não de milhares ainda, pelo amor de Deus, até que isso é um processo, Bonato colocou. Mas está sendo verificado sim o retorno de grupos que ascenderam essa classe C, retornando para a classe D e E. Primeiro que isso não é fato. Mas está sendo, isso está acontecendo. Você acha que é? Não estou achando. Porque você, ele continua viajando, ele continua consumindo. Agora, tu acha que ele está empobrecendo? Ele não está empobrecendo. A grande diferença. Usou a questão empobrecendo. A gente está colocando aqui caindo que é uma queda do poder, uma queda do poder de consumo. Só para variar um pouco, o Fábio quer fazer uma pergunta. É um dos fatos que é muito colocado, né, para justificar essa ascensão das classes, né, seriam as políticas sociais iniciadas, né, com Lula. Mas você não acha, então essa é a minha questão, você não acha que essas políticas sociais, no caso, só não foram ampliadas, porque ao meu ver foi iniciado no governo Fernando Henrique, e só foram viáveis por causa de uma estabilidade econômica conquistada, né? E hoje eu vejo, né, motivo dessa crise, né? A gente está vendo cortes aí em vários setores dessas políticas sociais, educação, Bolsa Família. Isso não seria uma volta dessa instabilidade econômica conquistada no outro governo e que é tão desvalorizada? Deixa eu só fazer uma acréscimo na pergunta do Fábio. Existe um documento público na internet que é chamada Carta Aberta a Fernando Henrique Cardoso. E nessa Carta Aberta a Fernando Henrique Cardoso, é um economista que era par do Fernando Henrique Cardoso na época. Ele comenta que a tal sonhada estabilidade econômica que se fala atingida no plano real, que ela teria sido um evento mundial muito mais do que uma conquista do Fernando Henrique. Se você olhasse para um bom trecho dos países subdesenvolvidos, a queda inflacionária que aconteceu, ela foi mundial. A mudança econômica foi mundial. O que acontece no governo Fernando Henrique, economicamente, não é uma salvação da economia brasileira, né? Então, juntando com a pergunta do Fábio, falou dessa possibilidade da estabilidade alcançada no governo Fernando Henrique, e eu estou querendo acrescentar a pergunta: essa estabilidade foi alcançada plano real? Foi evento mundial? Essa carta aberta a Fernando Henrique, ela faz sentido, ela não faz? Só acrescentando, né? Mas de qualquer forma, mesmo que seja a nível mundial, as políticas sociais também não foi um mérito alcançado somente pelo governo Luiz Inácio Lula da Silva, né? Porque foi uma conquista, então, devido a essa estabilidade até acrescentar que a política social de Lula, ela, em vários momentos, ela serve como espelho para a ONU. Concorda, Bonato? Você usa a política de combate à fome, de combate à pobreza, estava aqui agora dizendo que isso no Japão. Você tem esse cenário positivo, sabe? O combate à pobreza ele foi bastante incisivo e é uma situação assim. A gente não estamos falando aqui de situações políticas, não somos partidários de absolutamente nada, mas é preciso reconhecer que houve um investimento para isso. Agora, posso começar a resposta? À vontade. Aí você completa? Que é o seguinte. Completo não, eu discordarei muito. Sim. Que bom. São questões distintas. Que bom. Vou completar. Que bom. Completa com o discurso de Chico. Que é o seguinte. Primeiro, que a gente vai observar que essa estabilidade, ela foi uma estabilidade nos anos 90 que é preciso ter um olhar muito crítico a isso. A tal estabilidade da década de 90, aí eu vou voltar e vou concordar em alguns momentos aqui com o Bonato. Eu vou fazer isso, vou concordar. Esse discurso da estabilidade ele é ideológica, não existia. 98 foi uma crise que em números absolutos foi maior. Se você traz, como é que você traz uma estabilidade com um programa de privatizações que foi adotado, com um modelo em que você tinha as importações muito superiores às exportações, com um déficit financeiro muito grande que você tinha, com a perda daquelas reservas que nós tínhamos, sabe? Então, a estabilidade ela veio de uma forma, aí sim, enganosa à população, que a população foi iludida. 200 bilhões de dólares para garantir essa suposta. A população foi iludida pelo seu alto poder de consumo. É bom lembrar que Fernando Henrique foi reeleito em 98 com quase 60% dos votos
Porque você tinha, no primeiro turno, uma população que estava satisfeitíssima com o Plano Real, uma população que tinha um poder de compra absurdo, uma população que vinha daquela crise dos anos 90, da década perdida, que era uma inflação que você não podia controlar, que você compraria do pão de hoje para amanhã. Só um detalhezinho para concordar com você. Só um dado. Vai concordar. 20 dias depois da posse de Fernando Henrique, no segundo mandato, 20 dias, ocorre o processo da liberação do câmbio. Perfeito. 20 dias depois. Então o que se diz? Uma semana antes das eleições, chega no Brasil 11 bilhões de dólares para segurar a crise. Uma semana antes das eleições, 11 bilhões de dólares. Fernando Henrique vence em primeiro turno, toma posse 1º de janeiro, 20 dias depois, dia 20 de janeiro, ocorre a desvalorização do real. A desvalorização do real, o câmbio fixo deixa de existir. No primeiro agora dia, o dólar a política de câmbio livre. A política de câmbio livre volta, vai para 1,17 na segunda-feira, 1,32 na terça-feira. Eu lembro desses dados. Eu lembro porque tenho motivos para lembrar. Eu tinha um contrato em dólar. Eu e milhões de brasileiros passaram a acreditar e tínhamos contrato em dólar. Quando era terça-feira foi para 1,32, quando era quarta-feira 1,54 e depois voltou a 3 por 1. Só que esse fenômeno não é que ele ocorreu ali por um descontrole, era ter ocorrido antes. Por isso ele foi eleito. Tanto que ele não consegue fazer o sucessor, que é o Serra depois. Bonato, isso lembra qual cenário? Esse cenário de segundo mandato de Fernando Henrique. Você está lembrando qual cenário? Da Dilma, você está querendo fazer uma ponte? Estou querendo fazer uma ponte. Eu acho que é bem diferente. Nós não temos câmbio fixo. Nós não temos câmbio fixo. Você tem uma crise mundial muito superior à daquele período. E um gasto público que é muito superior àquele período também. Sim, claro. Lógico, que aí a principal para tirar uma massa da miséria. É a principal diferença dos dois. E é por isso que você tem esse gasto público tão grande e que você precisa reduzir, que o que você chama de reassentamento, eu vou manter no meu discurso de crise. Então, continuamos discordando, mas entendendo que o momento econômico, ele é diferente. Eu só acho que ele é diferente. É muito Eu acho que a divergência de vocês é quase nomenclatura. Não é. Eu entendo que ele não vê como um assentamento. Eu acho que é um discurso que tomou proporções políticas muito grandes. Tomou proporções. O discurso da crise, ele tem uma proporção política, de disputa política, não de fato real, no meu entendimento. Mas eu queria colocar 3 questões sobre a sua pergunta que eu acho muito pertinente. Primeira questão, essa estabilidade, vamos deixar claro, ela é uma ficção. Nos anos 90, quem viveu os anos 90 sabe que é uma ficção. Ela não existia essa estabilidade. Para as novas gerações, sempre vai ser muito difícil compreender na carne, óbvio, aquilo que ocorreu no passado. Então eu olho algumas pessoas que estão assistindo o nosso bate-papo, nosso debate, e quando a gente olha nos olhos de algumas pessoas, faz algumas citações, os nossos alunos não tem como sentir isso, porque não tem, mas eu falo, inflação de 1000%. Tem pessoas aqui assim que o cara sabe que é uma inflação de 1000%, viveu aqui. Aí você chora por uma inflação de 8%, você diz, meu amigo, peraí. Nós vivemos inflação de 1000%, faltava papel higiênico. A gente faz crítica. Não tinha carne no supermercado. Nós fazíamos crítica. Fila pro feijão. Nós fazemos uma crítica aos venezuelanos e parece que é uma coisa meio pomposa, nossa. Dizendo, você viu na Venezuela? Falta papel higiênico. Vamos olhar para o nosso rabo. Essa foi ótima, né? Vamos olhar para o nosso rabo e ver que nos anos 80 nós não tínhamos papel higiênico. E era uma piada pronta, né? Foi o período que os brasileiros mais compraram jornal na história do país. Nós lemos jornal pra caramba. Faltava carne, faltava sabonete, absorvente íntimo feminino, e produtos de higiene. Agora você fica imaginando viver. Esse era o país, certo? Concordo. Muito bem. A primeira coisa que eu acho que nós temos que deixar claro... lembrando com aquelas tentativas de Sarney de tentar congelar, né, nada disso. Você fiscal do Sarney. Você tinha uma decisão que você ia para fiscalizar o preço no mercado. Segundo elemento importante que eu acho, o real é uma mística que nós precisamos esclarecer a todo brasileiro.
O Plano Real nunca foi elaborado por Fernando Henrique Cardoso. E aí é uma resposta à questão da carta que o professor Alexandre levantou. Não foi elaborado por ele. O Plano Real é o mesmo plano austral implementado na Argentina, é o mesmo plano implementado no México. Ele foi elaborado por uma equipe econômica do Banco Mundial. O Banco Mundial elabora o plano, chama os governos neoliberais recém-eleitos, eles assinam o Consenso de Washington, 89. Consenso de Washington, voltam para os seus países com a sua cartilha pronta para ser implementada. E só poderiam renegociar com o FMI caso aceitassem as ideias do Consenso de Washington. Ou então não. E dentro do Consenso de Washington estava lá a exigência das privatizações. O consenso ele é colocado para que os países subdesenvolvidos possam renegociar suas dívidas e possam entrar novamente no mercado. Então, acho que o discurso do Fernando Henrique, ou o discurso dos partidários do Fernando Henrique, ele é um discurso de um país das maravilhas que não existiu. Não é isso. Não havia essa estabilidade. Agora, terceiro elemento que eu quero colocar. Você não concorda antes de você colocar o terceiro elemento, que eles muitas vezes subestimam a nossa capacidade de pensar sobre o assunto? Eles subestimam a nossa capacidade de ficar atento aos elementos da história e da geopolítica. Eles subestimam muito isso. Né? Por isso que o discurso, a gente tem que diferenciar o que é o discurso político. Discurso político é um discurso de enfrentamento, está correto. Eu acho que o PSDB e o DEM tem que dar pau no governo mesmo, porque é o papel dele, ele está na oposição, ele tem que dar pau, ele tem que cobrar e etc. O papel do governo é salvar o seu governo, é salvar a estabilidade que ele propôs e a maneira qual tenta salvar que a gente discute, cabe a nós o que? Diferenciar o que é exagero, o que é panos quentes, o que é distorção histórica. Compreende? E o problema é que a gente tem isso aonde? Nós temos isso talvez no nosso debate, que é um espaço que foi aberto pelo Ponto de Apoio e aqui, né, pelo Café com Bolhas, mas isso não está posto na rua em todos os lugares. As pessoas creem ainda de forma mística naquela caixinha de informações que chega dentro da casa. É muito incipiente ainda essa fomentação de debate. A releitura da história, ela sempre foi feita. Você ainda precisa incentivar esse tipo de debate. Você falou da caixinha também, né? Porque não vamos procurar outras fontes, mas você pega outras fontes de mesma origem, então você está pegando a mesma fonte. Mas reler a história, isso sempre foi feito, tá? Então isso não é uma novidade, não é uma coisa da sacanagem do neoliberal, ou o tucano que faz isso, ou o petista que faz isso. Sempre existiu, você olhar para trás e, de acordo com a luta política deste momento agora, muda o que aconteceu no passado, volta a contar de uma forma diferente para dizer, viu como é que era lá? Entendeu? E não era assim. Então, só para finalizar aquela questão, é importante não deixar bem claro. O terceiro elemento, qual que é o terceiro elemento? Existe uma diferença muito grande com uma política neoliberal e uma política keynesiana. Nós não temos, na verdade, um governo efetivamente, no sentido clássico do termo, marxista, de esquerda. O que nós temos é um governo social-democrata, veja, que não tem nada a ver com aquela social-democracia tucana, mas porque os nomes muitas vezes permanecem e mudam os seus sentidos, né? Nós temos um governo social-democrata que opta por algo que foi no passado muito próximo do keynesianismo. Então, que é a ideia de você usar a estrutura do Estado para intervir diretamente na economia, visando o aumento da sua produtividade, o aumento do emprego, pegar esse capital... Tem o nome que o Bonato está falando, tem hoje autores que já chamam isso de política do neo-keynesianismo. Não, o keynesianismo. É o neo-keynesianismo.